Paz, Senhor, irmãos, bom dia, tudo bem com os irmãos? Irmãos, graças a Deus o Senhor nos permitiu mais essa semana na presença do Senhor. Estamos aqui para juntos, nesse propósito de leitura da palavra do Senhor. Os irmãos são bem-vindos. Eu quero pedir já, enquanto os irmãos vão se achegando, aqueles que podem, que puder deixar o seu comentário, puder compartilhar essa live, puder deixar, o curtir. Porque, irmãos, essas coisas que a gente acaba pedindo, faz com que a rede social, ela entenda que essa live é uma live relevante, e ela passa a distribuir essa live para mais pessoas. Então, por isso que a gente pede, a gente chama das três coisas, fazer um comentário, curtir e compartilhar. Amém, amados? Eu tenho alguns avisos antes da gente entrar propriamente para a leitura da palavra de Deus para os irmãos. Como nós vimos ontem, no culto, o evangelista Lucas já antecipou esse aviso, mas eu quero reforçá-lo aqui com os irmãos. Amanhã não, no domingo nós estamos retornando com a escola dominical presencial lá na igreja, irmãos. Então, já faz acho que mais de um ano que a gente não estava com a escola dominical presencial devido à pandemia, mas nós estamos retornando gradativamente, com as atividades da igreja. E a gente acabou, verificando, que já era o momento da gente retornar com a atividade da escola dominical. Irmãos, estaremos também retornando com a escola dominical das crianças, Então você, pai, mãe, avó, que tem seu filho menor de 10 anos de idade, leve-o na escola dominical. Você leva a sua criança e você também participa da escola dominical. Então é um alimento também para o seu filho. Diferentemente, irmãos, da escola para os adultos, porque a escola dominical ela vai ser presencial e ela também vai ser transmitida, mas das crianças não vai ser transmitida, tá, irmão? Ela vai ser só presencial. A gente não consegue fazer simultaneamente a transmissão das duas escolas dominicais, A gente não consegue fazer a transmissão simultânea, não é possível. A gente não tem nem equipamento e nem pessoas para que possam fazer essa transmissão. O evangelista Lucas deu aqui que o fundo estava muito alto, já baixei já, tá, irmãos? Deus abençoe, evangelista Lucas. Então, a partir de domingo nós estamos retornando com a escola dominical presencial, tanto a aula das crianças como a aula para os adultos. Amém, amados? Nós temos respeitado todas as regras, que foram impostas ali pela prefeitura, pelo estado, pelos governos. Então, tem o álcool em gel, o distanciamento a gente tem respeitado também. Então os irmãos podem ficar sossegados quanto a isso. Nós temos também, amados, a nossa campanha do agasalho. Então,
é uma campanha que a gente sempre faz, tá, irmãos? Todo ano, às vezes mais de uma vez no ano, e a gente distribui, né, tanto o alimento quanto o agasalho. Então, os irmãos que quiserem participar de alguma maneira, né, e eu trago, né, essa fala do presbítero Rodrigo, do jeito que ele deixou pra gente, para os irmãos participar de alguma maneira. Existem várias maneiras de participar, irmãos. Os irmãos podem participar na parte da doação dos agasalhos. Os irmãos podem participar na parte da preparação dessa roupa, porque as roupas são lavadas, né, para ser entregue antes para as pessoas. Os irmãos podem estar participando também na preparação do alimento, né? Então, e os irmãos também podem participar na distribuição, né? São 3 etapas que nós temos aí. A etapa da preparação, né, e da arrecadação. Nós temos a etapa de fato, né, da preparação do alimento, que geralmente é feito no dia, e nós temos a distribuição. Então, os irmãos fiquem à vontade. Pastor, eu não consigo participar da distribuição, eu não consigo participar da preparação do alimento e nem da parte da arrecadação. Como que eu posso ajudar? Porque eu não consigo participar de nenhuma das 3 etapas. Se você consegue, de repente, financeiramente, né, a média de preço de um cobertor, irmão, gira em torno dos R$ 12, né? Então, qualquer valor que você doe, né, vai ser transformado em cobertor, né? Então, de repente, nenhuma das 3 etapas os irmãos conseguem participar, mas os irmãos conseguem doar alguma coisa financeiramente, né? Então, e também não precisa ser o valor cheio, tá, irmãos, de um cobertor, né? Pode ser uma parte, né? Pode ser uma parte. Então, que nós venhamos entender, né, esse trabalho e ajudar de alguma maneira, irmãos. Se em tudo, né, nós não conseguimos ajudar, né, nem financeiramente, nenhuma das 3 etapas que eu falei para os irmãos, ore pelos irmãos que estão arrecadando esse material, ore para os irmãos que vão estar preparando, ore pelos irmãos que vão estar distribuindo, que as vidas que vão receber essa ajuda, essa pequena ajuda, irmãos, venham sentir o amor de Deus abraçando essas pessoas, né? A gente não consegue, de repente, mudar a situação como um todo, mas dá um alívio em meio às dificuldades. Amém, amados? Eu queria estar orando com os irmãos, né, para a gente iniciar a leitura da Palavra de Deus, e a gente já inicia a parte da leitura propriamente dita. Amém? Se eu lembrar de mais algum aviso, eu aviso os irmãos ao final. Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por mais essa semana que o Senhor nos abençoou, que o Senhor nos deu vida, nos deu fôlego de vida, que o Senhor derramou paz sobre as nossas vidas, que o Senhor derramou tranquilidade sobre os nossos corações, Pai. Tu és um Pai querido, um Pai bondoso, um Pai amoroso, que está sempre conosco, Senhor. Nós te exaltamos, te louvamos, Senhor, que o Senhor venha alcançar cada irmão que ouvir essa mensagem, cada irmão que receber essa palavra, Pai. Faz essa palavra frutificar em cada coração, Senhor. Assim como o Senhor fala nos textos bíblicos, ó Pai, que venha multiplicar, né? Venha multiplicar muitas vezes mais, que nós venhamos ser vivificados, Senhor, por essa palavra. Amém, Jesus.
Irmãos, nós vamos ler, né, os textos da palavra que estão no Êxodo 15:16. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Então Moisés e o povo de Israel entoaram esse cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Irmãos, só para contextualizar, né, os irmãos que estão chegando hoje, né, nós vimos na última leitura, né, que enfim, né, o povo de Israel conseguiu, né, sair do Egito e sair ali, né, da terra do Egito e ir em direção ao deserto. E o faraó se arrepende de ter liberado, né, eles, e depois vai atrás do povo. E milagres acontecem ali, irmãos. O mar vermelho se abre, Israel passa por o mar vermelho, e quando o povo, né, do Egito resolve atravessar o mar atrás de Israel, o mar se fecha, né? Então Moisés já começa louvando ao Senhor, né? Não só Moisés, mas todo o povo começa louvando ao Senhor, dizendo, né, que o Senhor lançou no mar o cavalo e o cavaleiro, né? O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é meu Salvador, é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu Pai e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro, Javé é seu nome. Lançou no mar os carros de guerra e as tropas de Faraó. Os melhores oficiais egípcios se afogaram no mar vermelho. Águas profundas os encobriram e afundaram como pedra. Tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. Tua mão direita, ó Senhor, despedaça o adversário. Na grandeza de tua majestade, derrubas os que se levantam contra ti. Envias tua fúria ardente, que os consome como palha. Com o forte sopro de tuas narinas, as águas se amontoaram como muralhas, se levantaram, e no coração do mar se endureceram. O inimigo dizia: eu os perseguirei, e os alcançarei, e os saquearei, e deles me vingarei. Puxarei minha espada, e com forte mão os destruirei. Mas tu sopraste com o teu fôlego, e o mar os encobriu. Afundaram como chumbo nas águas poderosas. Quem entre os deuses é semelhante a ti, ó Senhor? Glorioso em santidade, terrível em esplendor, autor de grandes maravilhas? Estendesse a tua mão direita, e a terra engoliu os nossos inimigos. Com o teu fiel amor, conduzes o povo que resgataste com o teu poder, o guias à tua santa habitação. Os povos ouvem e estremecem, e a angústia se apodera dos que vivem na Filístia. Aterrorizam-se os líderes de Edom, estremecem os nobres de Moabe, desfalecem os habitantes de Canaã. Espanto e terror caem sobre eles. O poder do teu braço os deixa paralisados, como pedra, até o teu povo passar. Ó Senhor, até o povo que compraste, tu o trarás e plantarás em teu próprio monte, no lugar reservado, ó Senhor, para a tua habitação, o santuário, ó soberano, que tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará para todo sempre. Quando
os carros de guerra e os cavaleiros do faraó entraram no mar, o Senhor fez as águas do mar voltar sobre eles. Mas o povo de Israel atravessou pelo meio do mar em terra seca. Então a profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam entoava essa canção: Cantem ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e seus cavaleiros. Em seguida, Moisés conduziu o povo de Israel do Mar Vermelho para o deserto de Sur. Caminharam pelo deserto por 3 dias sem encontrar água. Quando chegaram a Mara, descobriram que a água era amarga demais para beber. Por isso chamava aquele lugar de Mara. O povo começou a se queixar e se voltou contra Moisés. O que beberemos? Perguntavam. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés os jogou na água, e ela se tornou boa para beber. Foi em Mara que o Senhor instituiu o seguinte decreto como norma, para provar a fidelidade do povo. Ele disse: se ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, e fizerem o que é certo aos olhos dele, obedecendo os seus mandamentos e cumprindo todos os seus decretos, não os farei sofrer nenhuma das doenças que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois que saíram de Mara, os israelitas viajaram até Elim, onde encontraram 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali junto às águas. Irmãos, capítulo 16 agora. A comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, entre Elim e o monte Sinai, no 15º dia do 2º mês após a saída do Egito. Também ali, toda a comunidade de Israel se queixou de Moisés e Arão. Se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito, lamentavam-se. Lá nós nos sentávamos em volta de panelas cheias de carne e comíamos pão à vontade. Mas agora vocês nos trouxeram a este deserto para nos matar de fome? Irmãos, deixa eu fazer uma pausa aqui, porque começa, a gente começa a ver nesse versículo que o povo começa a reclamar de Moisés e de Arão. E naquela época, irmãos, Moisés e Arão representavam o próprio Senhor ali. E eles reclamavam, irmãos, eles diziam, nós deveríamos ter morrido no Egito. A gente está agora nesse deserto aqui passando fome. Lá no Egito a gente tinha carne. E esse povo, ele começa, irmãos, a agir de uma maneira ingrata com o Senhor. E não só ingrata com o Senhor, mas ingrata com Moisés e Arão também, que eram os líderes desse povo e que representavam o Senhor. Então, o Senhor disse a Moisés: veja, farei chover comida do céu para vocês. Diariamente, o povo sairá e recolherá a quantidade de alimento que precisar para aquele dia. Com isso, eu os provarei para ver se seguirão ou não minhas instruções. No 6º dia, quando recolherem o alimento e o prepararem, haverá o dobro do normal. Assim, Moisés e Arão disseram a todo o povo, a todos os israelitas: ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito. Pela manhã, verão a glória do Senhor,
pois ele ouviu suas queixas, que são contra ele, e não contra nós. O que fizemos para vocês se queixarem de nós? E Moisés acrescentou: o Senhor lhes dará carne para comer à tarde, e os saciará com pão pela manhã, pois ouviu suas queixas contra ele. O que fizemos? Sim, suas queixas são contra o Senhor, e não contra nós. E em seguida, Moisés disse a Arão: anuncie a toda a comunidade de Israel, apresentem-se diante do Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Irmãos, né? Eu vejo que hoje a gente tem um termo moderno, né, para chamar dessas pessoas que reclamam, né? Hoje as pessoas chamam dos haters, né? E sempre existiu os haters, né? Essas pessoas que reclamam, né? Essas pessoas que nada vai estar bom, essas pessoas que vão ir contra, né? Não importa o que aconteça, elas vão estar contrárias. Então, foi o que aconteceu aqui, né? Esses murmuradores, né? Os haters de hoje, né? E eles reclamam contra Moisés. E Moisés, né, nesse momento aqui, ele realmente entende, né, que eles não estão se levantando contra eles, contra as pessoas, né? Moisés realmente entende e lança no Senhor isso. Muitas pessoas se levantam contra nós, ou para questionar, né, alguma coisa que fazemos, né, e às vezes, né, é o que a gente faz, né, a gente lança no Senhor, né. Nós não somos dono da igreja, a igreja é do Senhor, e às vezes acontece, né, de alguma decisão não ser não agradar pessoas. E mesmo que fosse outra decisão, também não iria agradar. Porque às vezes, irmãos, essa insatisfação, né, contínua não está nas outras pessoas, está na gente, né? Esse povo, ele precisava ser tratado, né? A insatisfação desse povo não estava com aquilo que Deus oferecia, né? Com aquilo que Deus dava para essas pessoas, mas estava nas pessoas. Elas precisavam ser mudadas, assim como o Senhor quer mudar as pessoas hoje. Às vezes as pessoas não sabem nem por que estão insatisfeitas, elas só sabem que estão insatisfeitas, e às vezes é com elas mesmas, né? O Espírito Santo de Deus, ele quer trabalhar nas pessoas, e as pessoas não abrem o coração. E aí, né, existem N culpas. A culpa é o líder, a culpa é o pastor, a culpa é a irmã, sempre é por culpa de alguém, né? Nunca a gente ouve, né, da pessoa assumir e falar: não, a culpa é minha, né? Fui eu, é por minha causa, né? Fui eu que não agi de maneira correta, sou eu que não estou entendendo de maneira correta. Sempre é o outro. Então que nós venhamos meditar nisso, irmãos. Meditar se nós não estamos com essa síndrome, né? A síndrome do Egito, ou a síndrome das coisas do Egito. Que nós venhamos entender isso e aceitar do Senhor aquilo que o Senhor tem nos dado. Amém, amados? Enquanto Arão falava a toda a comunidade de Israel, o povo olhou em direção ao deserto e viu a glória do Senhor na nuvem. O Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas. Agora diga-lhes: ao entardecer vocês terão carne para comer, e pela manhã pão à vontade. Assim saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Ao entardecer, muitas codornas apareceram
cobrindo o acampamento. Na manhã seguinte, os arredores do acampamento estavam úmidos de orvalho. Quando o orvalho se evaporou, sobre o chão uma camada de flocos finos como geada. Quando os israelitas viram aquilo, perguntaram uns aos outros: o que é isso? Pois não fazia ideia do que era. Moisés lhes disse: este é o alimento que o Senhor lhes deu para comer. E essas são as instruções do Senhor. Cada família deve recolher a quantidade necessária, 2 litros para cada pessoa de sua tenda. Os israelitas seguiram as instruções. Alguns recolheram mais, outros menos. Contudo, quando mediam, cada um tinha o suficiente. Não sobrou alimento para os que recolheram mais e nem faltou para os que recolheram menos. Cada família recolheu exatamente a quantidade necessária. Moisés lhes disse: não guardem coisa alguma para o dia seguinte. Alguns deles, porém, não deram ouvidos e guardaram um pouco de alimento até a manhã seguinte. A essa altura, a comida estava cheia de vermes e cheirava muito mal. Moisés ficou furioso com eles. Irmãos, aqui nós vemos também de novo um pouco do caráter desse povo. Moisés tinha dado uma ordenança para o povo não guardar. E essa ordenança vinha do próprio Senhor, tá, irmãos? Nessa época, Moisés representava o próprio Senhor. E Moisés deu a ordem, né? Falou: ó, povo, ó, não é para guardar o alimento. Não é para guardar o alimento. Porém, eles foram lá e testaram de novo o Senhor, né? E guardaram o alimento. E o alimento, né, o maná, né, que o Senhor derramava no deserto, ele acabou estragando, juntando bicho, estava cheio de bicho. Porque o Senhor tinha dito que não era para que fosse, não era para guardar esse alimento. Todo dia teria que se levantar para colher esse alimento. Depois disso, as famílias passaram a recolher a cada manhã a quantidade necessária de alimento. E quando o sol esquentava, os flocos que não tinham sido recolhidos derretiam e desapareciam. No 6º dia, recolheram o dobro do habitual, ou seja, 4 litros para cada pessoa. Então todos os líderes da comunidade se dirigiam a Moisés e o informaram a esse respeito. Moisés lhes disse: foi o Senhor que o ordenou. Amanhã será um dia de descanso, o sábado, consagrado para o Senhor. Portanto, assem ou cozinhem hoje a quantidade que desejem e guardem o restante para amanhã. Então separaram uma porção para o dia seguinte, como Moisés havia ordenado. Pela manhã, a comida restante não tinha mau cheiro, nem vermes. Moisés disse: comam o alimento hoje, pois é o sábado do Senhor. Hoje não haverá alimento no chão para recolher. Durante 6 dias, vocês podem recolher alimento, mas o 7º dia é o sábado, quando não haverá alimento algum no chão. Ainda assim, algumas pessoas saíram para recolher no 7º dia, mas não encontraram. Mais uma demonstração de que as pessoas, né, ou não prestavam atenção naquilo que Moisés transmitia, ou, né, estavam desafiando Moisés. Ah, não, eu quero ver mesmo se realmente o que Moisés fala é verdade. Então eu vou lá ver, recolher, para ver se tem alguma coisa. O Senhor disse a Moisés: até quando esse povo se recusará a obedecer as minhas ordens e instruções? Entendam que o sábado é um presente do Senhor para vocês. Por isso, no 6º dia, ele lhes dá uma porção dobrada de alimento, suficiente para 2 dias. No sábado, cada um deve ficar onde está.
Não saiam para recolher alimento no sétimo dia. No sétimo dia, portanto, o povo descansou. Os israelitas chamaram aquela comida de maná. Era branco como a semente de coentro e tinha gosto de massa folhada de mel. Então Moisés disse: é isso que o Senhor ordenou. Encha uma vasilha de 2 litros com maná e preserva-no para seus descendentes. Assim as gerações futuras poderão ver o alimento que eu lhes dei no deserto, quando os libertei do Egito. Moisés disse a Arão: pegue uma vasilha e encha com 2 litros de maná. Em seguida, coloque-a diante do Senhor, a fim de preservar o maná para gerações futuras. Arão fez conforme o Senhor lhe havia ordenado a Moisés e colocou a vasilha de maná diante as tábuas da aliança, para guardá-la. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem onde se estabeleceriam. Comeram maná até chegarem à fronteira da terra de Canaã. A vasilha usada para medir o maná continha 1 homer, que era a 10ª parte da medida padrão. Amém, amados? Deixa eu voltar aqui para a tela. Nós viemos entendermos, né, as orientações do Senhor. Hoje, irmãos, o Senhor ele rasgou o véu do templo. Hoje o Senhor fala com cada um de nós. Hoje nós não temos, né, a figura de Moisés. É lógico, irmãos, que Deus levantou líderes para estar à frente da igreja também, para estar orientando a igreja como irmãos mais velhos, né? Às vezes em um ensinamento, às vezes em uma palavra, às vezes em uma oração, às vezes em alguma situação, né, familiar, uma situação com os filhos, com a esposa, alguma coisa assim. Deus levantou, né, nesse nosso povo, nesse nosso tempo, né, homens, né, segundo o que Paulo fala lá, né, homens tementes ao Senhor, que conheçam a palavra e que desempenhem, né, uma função de liderança hoje. Mas é um pouco diferente, né, daquilo que Deus fez com Moisés. Moisés representava o próprio Deus, Moisés e Arão. Representava o próprio Deus para aquele povo. Naquele momento, Deus levantou Moisés mesmo para direcionar, dirigir aquele povo. E quando alguém se levantava, né, contra Moisés, era como se levantasse contra o próprio Deus, contra a própria vontade de Deus. Hoje o véu se rasgou, irmãos. Todos nós temos acesso ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus. E nós podemos perguntar ao Senhor, né, as coisas que precisamos, né? É um pouco diferente do tempo de Moisés. Mas que nós venhamos entender, irmãos, que mesmo sendo um tempo diferente de Moisés, toda organização, toda igreja, ela precisa de uma liderança. Ela precisa de irmãos, né, que se organize de uma maneira, né, em que alguns ocupem funções de liderança, né, de grupos menores, né, e essa liderança, né, que ela venha a ser respeitada. Não mais como na época de Moisés, né, irmãos? Foi o que eu falei para os irmãos, os tempos mudaram, mas é uma liderança que precisa ser respeitada. Nós precisamos respeitar a liderança na igreja também, né? Nós precisamos respeitar os líderes na igreja e não nos levantar contra, né? É lógico que a gente pode conversar, a gente pode questionar, né? Mas nunca fazer esse enfrentamento ou o que a gente chama hoje, né, de ser um hater, né? Murmurar por murmurar. Às vezes murmurar
porque não é do nosso jeito. Ou às vezes murmurar porque não foi ouvido, né? Ou não foi feito da nossa maneira, né? Murmurar sem nenhum motivo. Nós devemos entender isso, irmãos. E isso também serve, né? Eu vejo como aprendizado para o nosso emprego, irmãos. No nosso emprego, nós temos os nossos superiores e hierárquicos e que vão nos trazer orientações e que vão nos trazer, né, direcionamentos ali no nosso emprego e que nós devemos respeitar também esses posicionamentos e que nós não venhamos ser um hater no nosso emprego também, né, murmurar, reclamar sem motivo ou entrar em conflitos. E eu também trago, né, para dentro das nossas famílias, né? O Senhor levantou, né, o homem, né, como cabeça do lar, como sacerdote do lar, a esposa, né, a sua ajudadora, e os filhos devem obedecer, né, às orientações, né, do casal. Que os filhos também venham respeitar, que não venham desobedecer os pais, ignorar os pais. Então, foi o que eu falei para os irmãos, né, quando a gente começou a ler o livro do Êxodo. Muitas coisas não são mais daquela maneira, né, mas existem princípios, irmãos. Existem princípios de obediência, né, princípios de autoridade, existem princípios de honra, né? Então, que nós devemos seguir os princípios. Os tempos mudaram, as coisas não são mais da mesma maneira, mas os princípios permanecem. Então, que nós devemos ter esses princípios e usá-los hoje. Princípios de autoridade, respeitando a autoridade, né? É lógico que as autoridades erram também, irmãos, né? As diversas autoridades erram. Às vezes nós como pais, eu também sou pai, às vezes a gente erra. Nós como chefes nos nossos trabalhos, a gente erra, né? E nós, né, como líderes na igreja, às vezes erramos também. Mas o Senhor, Ele vai tratar com a gente, vai nos apontar o erro, né? Mas que não seja, né, esse enfrentamento, essa murmuração, que nem o povo, né, de Israel fez no Egito. Que não seja assim, né, que seja o Senhor mostrando para a liderança, né, o erro. E que nós venhamos ter esses princípios, né, esses 3 princípios. O princípio da autoridade, o princípio da obediência e o princípio da honra, né, para essas 3 áreas, né? Existem mais, tá, irmãos? Existem mais áreas, né? Mas essas 3, na família, no nosso trabalho e na igreja, né? Que nós devemos entender esses princípios e honrar, né? Honrar os nossos pais, honrar os nossos chefes, honrar os nossos líderes na igreja, né? Que nós devemos respeitar os nossos pais, respeitar os nossos chefes, respeitar os nossos líderes na igreja, né? Que nós devemos obedecer os nossos pais, obedecer os nossos chefes e obedecer os nossos líderes na igreja. São 3 princípios, irmãos, que nós aprendemos com esse texto, né? E o princípio da gratidão. Esse povo, ele não foi grato, irmãos. Esse povo, Deus fez milagres, tirou eles do Egito, abriu o Mar Vermelho, protegeu eles com uma coluna de fogo, protegeu eles com uma nuvem, né? O deserto era muito quente. Deus levanta e faz milagres, tirando a água do meio do deserto, dando o maná que vem do céu, dando carne para esse povo, e esse povo é ingrato. É ingrato. Esse povo, ele não honra o Senhor. Esse povo não obedece ao Senhor. Esse povo não respeita o Senhor. E reclama, e murmura, e vai de enfrentamento contra Moisés e Arão,
que representava o Senhor naquela época. Que nós não venhamos ser assim, irmãos. Que nós venhamos agradecer ao Senhor todos os dias, principalmente nesse momento que vivemos, né? Por estar vivos, por estar respirando e respirando bem, por estarmos cheios de saúde, pelos nossos também estar aos nossos lados, e a gente não ter perdido ninguém, irmãos. Que nós venhamos agradecer a Deus por isso, todos os dias. Amém, amados? Deus abençoe os irmãos. Relembro os irmãos, né? Domingo nós voltamos com a escola dominical presencial, né? Lá na congregação. Também com a aula para as crianças. Então leve seu filho, leve seu neto, leve seu sobrinho, deixe ele lá com as professoras vão cuidar deles. Passar a palavra do Senhor de uma maneira que eles entendam. Se seu filho, seu neto, seu sobrinho, ele tem menos de 10 anos, deixe ele lá. É lógico que os muito bebezinhos, irmãos, a gente não consegue cuidar, né? Porque tem as questões de mamar, de fralda e tal. Então, ali acima dos 4 anos, né? Dos 4 aos 10 anos, mais ou menos, é nessa faixa de idade. Então, deixa lá. E você, pai, também vá à escola dominical. Deus abençoe, irmãos. Que nós venhamos ter um bom final de semana, né? A gente tem ainda, para alguns hoje vai ser feriado, né? Ou emenda de feriado, outros vão trabalhar, né? E eu estou no grupo que vai trabalhar daqui a pouco, né? E então, para os irmãos que vão trabalhar, que Deus abençoe o seu trabalho, né? E para os irmãos que vão descansar, aproveita para descansar, aproveita para ler a palavra do Senhor, para orar pelas pessoas, para buscar, né, em Deus, ser mais cheios do Espírito Santo, para cuidar dos seus. Aproveita para cuidar dos seus, aproveita para cuidar do seu filho, da sua esposa, né? Aproveita o tempo, né, de folga. Amém, irmãos? Deus abençoe os amados. Vamos orar ao Senhor para agradecer por essa mensagem e encerrar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Que nós venhamos tirar toda a murmuração dos nossos lábios, ó Pai. Que nós venhamos, Senhor, entender esses princípios que o Senhor nos ensinou. Que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo, ó Pai. Que nós venhamos, Senhor, amar os nossos líderes, Senhor, amar os nossos patrões, Senhor. Amar, Senhor Jesus, os nossos pais, aqueles que exercem, Senhor, autoridade sobre nós. Que nós venhamos entender, Senhor, e honrá-los, Senhor, da melhor maneira possível, Pai. Sendo um bom funcionário, sendo um bom filho, Senhor, sendo um bom membro, Senhor, na nossa igreja, Pai. Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos. Nos ensina mais a Tua palavra, Senhor. Nos ensina, Senhor, a entender a Tua palavra, Senhor, e caminhar em Tua presença, Senhor. No nome de Jesus, abençoa os meus irmãos, abençoa o trabalho dos meus irmãos, Senhor, abençoa o descanso dos meus irmãos. Em nome de Jesus, ó. Amém. Nós estivemos reunidos aqui em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Que a graça e a misericórdia do Senhor venha acompanhar todos os irmãos, desde agora para sempre. Deus abençoe, amados. Fiquem na paz do Senhor.